Era uma manhã de julho, quando Alexandre Ferreira viu aquela mulher desabar no meio da estrada. Estava suja, com a roupa rasgada e segurava a barriga enorme, enquanto gritava de dor. O seu motorista freou bruscamente, desviando por muito pouco. Alexandre saiu do Mercedes e se aproximou. Ela levantou os olhos cheios de lágrimas e implorou que a levasse ao hospital. Estava dando à luz ali mesmo, no asfalto quente de uma aldeia do Alentejo. Alexandre não hesitou nem um segundo. Pegou-a nos braços e colocou-a no carro. Mas enquanto corriam para o hospital, ele não imaginava que aquela mulher desesperada mudaria sua vida para sempre. E ela não imaginava que o homem que a estava salvando era um dos homens mais ricos de Portugal. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está vendo este vídeo. O sol do Alentejo em julho não perdoa ninguém. Bate sobre as casas caiadas das aldeias brancas, faz tremer o ar sobre o asfalto e transforma cada movimento num desafio contra o calor. Era um daqueles dias em que até as cigarras parecem se cansar de cantar e a única salvação é a sombra fresca de uma oliveira centenária. Alexandre Ferreira tinha 47 anos e possuía um império imobiliário que se estendia desde Lisboa até Dubai. Ferreira Holdings era um colosso de 2 bilhões de euros com arranha-céus, resorts de luxo e centros comerciais espalhados por 3 continentes. Alexandre era o que os jornais chamavam de rei do imobiliário português. Um homem que tinha transformado a herança paterna em algo colossal, multiplicando por 10 o patrimônio familiar em menos de 20 anos. Mas aquele dia de julho, Alexandre não estava pensando nos negócios. Estava no Alentejo por um motivo diferente, um motivo que tinha a ver com o passado mais que com o futuro. Sua mãe tinha nascido numa pequena aldeia da Serra Alentejana, uma daquelas aldeias brancas onde todos se conhecem e as ruas cheiram a jasmim e a alecrim. Tinha morrido 3 meses antes e Alexandre tinha prometido voltar a visitar a casa onde ela tinha crescido. Essa casa que agora lhe pertencia, mas que nunca tinha tido coragem de ver. O seu motorista, Roberto, conduzia o Mercedes pelas estradas estreitas que conectavam as aldeias da região. Acabavam de passar Monsaraz quando aconteceu. Uma mulher apareceu do nada cambaleando no meio da estrada. Roberto freou com violência e os pneus chiaram sobre o asfalto ardente. O carro parou a menos de 1 metro dela. Alexandre viu tudo como em câmera lenta. A mulher era jovem, talvez 35 anos, mas parecia muito mais velha. Sua roupa estava suja e rasgada, o casaco cinza manchado de terra e suor. Usava o cabelo escuro preso numa fita que alguma vez devia ter sido branca, mas agora estava cinza de poeira e sua barriga era enorme, tensa como uma bola sob o tecido gasto do vestido. A mulher caiu de joelhos, uma mão estendida para o carro, a outra apertada sobre a barriga. Seu rosto era uma máscara de dor e terror, e de sua boca saiu um grito que Alexandre não esqueceria jamais. Desceu do carro sem pensar, correndo até ela. Quando a alcançou, viu que estava chorando, as lágrimas traçando linhas limpas sobre as bochechas sujas. Ela olhou para ele com olhos que pareciam os de um animal encurralado, desesperados e cheios de uma súplica muda. Depois falou com uma voz quebrada pela dor. Implorou que a levasse ao hospital. Disse que o bebê estava chegando, que não aguentava mais, que não tinha ninguém. Alexandre não hesitou. Tirou o paletó do terno de 3.000 euros e colocou sob a cabeça da mulher. Depois a ergueu nos braços, surpreso com o quão leve ela era, apesar da barriga enorme. Levou-a ao carro e acomodou-a no banco traseiro, subindo junto dela. Ordenou a Roberto que dirigisse para o hospital mais próximo, o mais rápido possível. Roberto obedeceu e o Mercedes arrancou derrapando sobre a estrada empoeirada. Durante o trajeto, Alexandre segurou a mão da mulher. Ela a apertava com uma força surpreendente, as unhas cravando em sua pele cada vez que chegava uma contração. Mas ele não se queixou, não recuou. Ficou ali olhando nos olhos dela, dizendo que tudo ia dar certo, que ela conseguiria. Não sabia nem mesmo o nome dela,
Não sabia nada sobre ela, mas naquele momento nada disso importava. O hospital mais próximo ficava em Évora, a uns 20 minutos de distância, mas com Roberto dirigindo como se estivesse numa corrida de Fórmula 1, chegaram em 12. Durante esses 12 minutos, Alexandre aprendeu mais coisas sobre o sofrimento humano do que tinha aprendido em 47 anos de vida privilegiada. Viu a dor pura nos olhos daquela mulher. Uma dor que não tinha nada a ver com os problemas que ele conhecia. Não era a dor de um negócio que deu errado, de um investimento equivocado, de um relacionamento terminado. Era a dor primordial de uma mãe que luta para dar à luz sozinha, sem ninguém ao seu lado. Entre uma contração e outra, a mulher conseguiu dizer algumas palavras. Se chamava Mariana. Tinha 37 anos, era do Porto, mas tinha fugido meses antes de uma situação que não quis descrever. Tinha vivido na rua, dormindo onde podia, comendo o que encontrava. Não tinha dinheiro, não tinha documentos, não tinha ninguém. Alexandre escutava em silêncio, o coração apertado por uma emoção que não conseguia definir. Como era possível que no seu país, em Portugal do século XXI, uma mulher grávida pudesse se encontrar nessa situação? Como era possível que ninguém a tivesse ajudado, que ninguém tivesse reparado nela? Quando chegaram ao hospital, Mariana estava quase inconsciente. As contrações eram cada vez mais frequentes e o suor brilhava em sua testa. Alexandre a carregou nos braços até a urgência, gritando que havia uma mulher em trabalho de parto, que precisavam de ajuda imediatamente. Os enfermeiros chegaram correndo com uma maca, pegaram Mariana de seus braços e a levaram, desaparecendo atrás das portas da área de maternidade. Alexandre ficou ali parado, com a camisa manchada de suor e terra, as mãos ainda tremendo. Uma enfermeira perguntou se era o pai do bebê. Ele disse que não, que tinha apenas encontrado a mulher na estrada. A enfermeira olhou para ele com uma mistura de surpresa e respeito. Depois disse que ele podia esperar na sala de espera, que o informariam. Alexandre se sentou numa cadeira de plástico, rodeado de outras pessoas, que esperavam notícias de seus entes queridos. Olhou para suas mãos ainda sujas de terra. Pensou em Mariana, naquela mulher que não conhecia e que estava lutando pela vida em algum lugar atrás daquelas portas. E pela primeira vez em muito tempo, Alexandre Ferreira se sentiu completamente inútil. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, todas suas conexões não serviam de nada naquele momento. Só podia esperar como todos os outros. Passaram 2 horas. 2 horas em que Alexandre recusou as ligações de sua assistente, ignorou as mensagens urgentes no telefone, esqueceu completamente a reunião que tinha em Lisboa no dia seguinte. Nada disso parecia importante. A única coisa importante era saber que Mariana e seu bebê estavam bem. Finalmente, um médico saiu pelas portas e chamou seu nome. Alexandre se levantou de golpe, o coração na garganta. O médico sorriu. Disse que tinha nascido um menino, 3.200 gramas, perfeitamente saudável, e que a mãe estava bem, cansada, mas fora de perigo. Alexandre sentiu que as pernas falhavam. Apoiou-se na parede, um sorriso surgindo em seus lábios apesar de tudo. Tinham conseguido. Os dois tinham conseguido. No dia seguinte, Alexandre voltou ao hospital. Tinha passado a noite num hotel de Évora, incapaz de dormir, pensando em Mariana e no bebê. Tinha cancelado todos seus compromissos, coisa que nunca fazia por nenhum motivo. E tinha dito à sua assistente que ficaria no Alentejo uns dias a mais. Quando entrou no quarto de Mariana, encontrou-a sentada na cama, com o recém-nascido nos braços. Parecia outra pessoa. Tinham lavado a sujeira, seu cabelo estava limpo e penteado e usava uma bata do hospital que, por mais anônima que fosse, era infinitamente melhor que os trapos que usava no dia anterior. Mas foram seus olhos que impactaram Alexandre. Eram olhos castanhos profundos, com uma luz que no dia anterior estava completamente ausente. Eram olhos que tinham visto dor demais, mas que agora olhavam para o bebê com um amor tão puro que tirava o fôlego.
Mariana levantou o olhar e o viu. Por um momento, pareceu não reconhecê-lo. Depois, as lembranças voltaram e seus olhos se encheram de lágrimas. Agradeceu com uma voz ainda fraca, mas cheia de gratidão. Disse que sem ele teria morrido ela e o bebê. Disse que não sabia como pagar, que não tinha nada a oferecer. Alexandre se sentou na cadeira ao lado da cama e disse que ela não precisava pagar nada. Pediu em troca que lhe contasse sua história se sentisse capaz. Queria entender como uma mulher como ela tinha acabado dando à luz no meio de uma estrada. Mariana hesitou por um longo tempo. Olhou para o bebê, depois olhou para Alexandre, depois olhou pela janela onde o sol alentejano brilhava implacável e finalmente começou a falar. Tinha nascido no Porto, na zona oriental da cidade. Não tinha crescido na criminalidade, mas a criminalidade a tinha encontrado mesmo assim. Aos 30 anos, tinha se casado com um homem que parecia gentil e atencioso, mas que se revelou um monstro. Batia nela, humilhava-a, mantinha-a prisioneira em casa e quando ela tinha tentado escapar, ele a tinha encontrado e quase a tinha matado. Mariana mostrou a Alexandre uma cicatriz no braço, uma marca branca que atravessava a pele bronzeada pelo sol. Disse que essa era a lembrança da última vez que tinha tentado ir embora. Depois daquela vez, tinha deixado de tentar. Tinha aceitado sua prisão, convencida de que essa era sua vida, mas depois tinha engravidado e o marido tinha dito que não queria o bebê, que ela tinha que abortar. Quando ela se negou, ele começou a bater nela também ali na barriga, tentando fazer com que ela perdesse o bebê. Mariana parou, as lágrimas correndo silenciosas por suas bochechas. Alexandre sentia o sangue ferver nas veias, uma raiva que nunca tinha sentido antes. Como podia existir um homem assim? Como podia um ser humano fazer algo semelhante? Mariana retomou o relato. Uma noite, enquanto o marido dormia bêbado, tinha escapado. Tinha pegado só a roupa que vestia e tinha começado a caminhar. Tinha caminhado durante dias se escondendo, pedindo carona, dormindo em parques e estações abandonadas. Tinha chegado ao Alentejo por acaso, seguindo um caminhoneiro que lhe deu carona sem fazer perguntas. Desde então, vivia na rua sobrevivendo como podia. Tinha procurado ajuda nos serviços sociais, mas sem documentos não podiam fazer muito. Tinha procurado trabalho, mas ninguém contratava uma mulher grávida sem endereço. Tinha procurado refúgio nas igrejas, mas não podia ficar muito tempo em nenhum lugar. No dia anterior, tinha sentido as contrações começarem enquanto caminhava pela estrada. Tinha tentado chegar a uma aldeia, a uma casa, a alguém que pudesse ajudá-la, mas a dor tinha sido forte demais e tinha desabado no meio da estrada. Se Alexandre não tivesse passado naquele momento, teria morrido ali sob o sol impiedoso de julho. Quando Mariana terminou de falar, no quarto havia um silêncio pesado. Alexandre não conseguia encontrar as palavras. Tudo o que tinha ouvido parecia saído de um pesadelo, não da realidade. Olhou para o bebê que dormia tranquilo nos braços de sua mãe, tão pequeno, tão inocente, tão alheio aos sofrimentos que sua mãe tinha atravessado para trazê-lo ao mundo. E naquele momento, Alexandre tomou uma decisão. Alexandre permaneceu em silêncio por um longo momento, processando tudo o que tinha ouvido. Depois se levantou da cadeira e caminhou até a janela, olhando para fora sem ver realmente nada. Sua mente era um turbilhão de pensamentos, de emoções, de possibilidades. Tinha passado toda a sua vida adulta construindo um império. Tinha acumulado riquezas que não poderia gastar em 10 vidas. Tinha casas em 4 países diferentes, carros que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava num ano. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Um avião particular que o levava onde quisesse em poucas horas. No entanto, naquele momento percebeu que tudo isso nunca lhe tinha dado a sensação que estava experimentando agora. Virou-se para Mariana e disse que queria ajudá-la.
Não só por aquele dia, não só por aquela semana, mas de forma permanente. Disse que tinha os recursos para fazê-lo, que podia dar-lhe uma casa, um trabalho, uma nova vida. Disse que não queria nada em troca, só a certeza de que ela e o bebê estariam seguros. Mariana olhou para ele com uma expressão que misturava incredulidade, esperança e medo. Perguntou quem ele era realmente, por que um desconhecido faria algo assim. Alexandre hesitou. Não gostava de falar de seu patrimônio. Não gostava de como as pessoas mudavam quando descobriam o quão rico ele era. Mas Mariana merecia a verdade. Disse seu nome completo, Alexandre Ferreira. Disse que era o proprietário da Ferreira Holdings. Disse quanto valia sua empresa, quantas pessoas trabalhavam para ele, quantas propriedades possuía pelo mundo todo. Mariana o escutou em silêncio, os olhos se abrindo cada vez mais. Quando ele terminou de falar, ela balançou a cabeça como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Um multimilionário, o homem que a tinha salvado, que a tinha levado ao hospital, que tinha esperado horas sem conhecê-la, era um multimilionário. Por um momento, Alexandre temeu que isso mudasse tudo. Temeu que Mariana se fechasse, que recusasse sua ajuda por orgulho ou por medo. Mas em vez disso, ela fez algo que ele não esperava. Riu, uma risada fraca, quase histérica, que logo se transformou em choro. Disse que a vida era realmente estranha, que durante meses tinha rezado para que alguém a ajudasse e que no final, esse alguém tinha chegado na forma de um multimilionário num Mercedes. Disse que parecia uma daquelas histórias que se vê nos filmes. Essas histórias que ninguém acredita porque são bonitas demais para ser verdade. Alexandre se aproximou da cama e pegou sua mão. Disse que não era um filme, que era a realidade. Disse que queria ajudá-la porque era o certo, porque ninguém deveria sofrer como ela tinha sofrido, porque seu bebê merecia uma vida melhor. Mariana olhou para seu filho, depois olhou para Alexandre e com voz trêmula aceitou, mas colocou uma condição. Não queria ser sustentada, não queria viver de esmola, queria trabalhar, queria ganhar sua vida, queria dar exemplo ao seu filho. Se Alexandre pudesse ajudá-la a encontrar um trabalho e um lugar onde morar, aceitaria, mas não aceitaria caridade. Alexandre sorriu. Era exatamente a resposta que esperava ouvir. As semanas seguintes foram um turbilhão de mudanças para Mariana. Alexandre cumpriu sua promessa e mais. Primeiro, garantiu que ela e o bebê recebessem o melhor atendimento médico possível. Pagou um quarto privado no hospital, especialistas que controlassem cada aspecto da saúde de ambos. Tudo o que pudesse ser necessário. Depois, chamou seus advogados. A questão do marido violento tinha que ser abordada. Mariana tinha medo, terror de que ele a encontrasse, de que lhe fizesse mal, de que tirasse o bebê. Mas Alexandre prometeu que não aconteceria. Colocou à disposição os melhores advogados do Porto que prepararam uma queixa detalhada contra o marido. Com as provas médicas da violência sofrida, com o testemunho de Mariana, com os recursos legais que Alexandre podia permitir-se, o caso era sólido. O marido foi preso 2 semanas depois. A polícia o encontrou no seu apartamento na zona oriental do Porto, rodeado de provas de outros crimes dos quais o Ministério Público ainda não tinha conhecimento. Foi acusado de maus tratos, lesões corporais, sequestro e uma série de delitos relacionados com seu envolvimento com o tráfico de drogas local. Não sairia da prisão em muito tempo. Quando Mariana recebeu a notícia, chorou durante horas, mas eram lágrimas de alívio, não de dor. Pela primeira vez em anos, era verdadeiramente livre. Não tinha que olhar para trás, não tinha que viver com medo, podia finalmente começar a viver. Alexandre encontrou-lhe um trabalho na sua empresa, na filial do Porto da Ferreira Holdings. Não era um trabalho de fachada, não era caridade disfarçada, era um emprego real como assistente administrativa, com um salário real e responsabilidades reais.
Mariana teve que aprender muitas coisas, mas demonstrou ser uma trabalhadora incansável e inteligente. Em poucos meses, seus superiores começaram a notar seu talento e a dar-lhe cada vez mais responsabilidades. Também lhe encontrou um apartamento, um lugar luminoso de 2 quartos, num bairro tranquilo do Porto, em Foz do Douro. Não era luxuoso, não era excessivo, era simplesmente um lar. Um lugar seguro, onde ela e o pequeno Tomás podiam construir sua nova vida. Tomás era o nome que Mariana tinha escolhido para o bebê. Quando Alexandre tinha perguntado por quê, ela tinha explicado que era o nome do seu pai, a única pessoa que a tinha amado incondicionalmente antes de morrer, quando ela tinha 20 anos. Os meses passaram e a vida de Mariana se transformou. De mulher sem nada, tinha se tornado uma mãe solteira com um trabalho estável, uma casa, um futuro. Tinha começado a sorrir de novo, a rir, a olhar para frente em vez de para trás. E Tomás crescia saudável e feliz, alheio às dificuldades que tinham precedido seu nascimento. Mas havia outra transformação em curso, uma que nem Mariana nem Alexandre tinham previsto. Durante esses meses, Alexandre tinha encontrado qualquer desculpa para voltar ao Porto. Dizia que tinha que controlar alguns investimentos na região, que queria seguir pessoalmente o desenvolvimento de alguns projetos. Mas a verdade era que queria ver Mariana e Tomás. Queria garantir que estavam bem, claro. Mas não era só isso. Queria fazer parte de suas vidas. No início vinha uma vez por mês, depois a cada 2 semanas, depois toda semana. Trazia presentes para Tomás, brinquedos e roupas que o menino nunca poderia usar todos. Mas principalmente trazia seu tempo, sua presença, sua atenção. Mariana notou a mudança, mas não disse nada. Não se atrevia a esperar. Não se atrevia a acreditar que um homem como Alexandre pudesse sentir algo por uma mulher como ela. Eram diferentes demais, vinham de mundos distantes demais. E além disso, ela não estava pronta para outro relacionamento. Não depois de tudo o que tinha passado. Mas os sentimentos não seguem a lógica, não respeitam os planos, não escutam a razão. Tinha passado 1 ano desde o dia em que Alexandre tinha encontrado Mariana no meio da estrada. 1 ano em que tudo tinha mudado, em que 2 vidas completamente diferentes tinham se entrelaçado de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. Tomás tinha completado 1 ano e Mariana tinha organizado uma pequena festa no seu apartamento em Foz do Douro. Tinha convidado algumas colegas do trabalho, a vizinha que às vezes fazia de babá e, é claro, Alexandre. Quando ele chegou, trazia um presente enorme, um carrinho de brinquedo que Tomás só poderia usar daqui a alguns meses. Mariana balançou a cabeça, rindo, repreendendo-o por mimar demais o menino. Mas seus olhos brilhavam e Alexandre sabia que ela não estava realmente brava. A festa foi simples, mas cheia de calor humano. Havia balões coloridos, um bolo caseiro, as risadas das crianças das colegas que brincavam com Tomás. Era o tipo de festa que Alexandre nunca tinha tido quando criança, criado como foi entre babás e preceptores numa mansão grande demais e silenciosa demais. Ao anoitecer, quando os convidados tinham ido embora e Tomás tinha adormecido, Mariana e Alexandre se encontraram sozinhos na varanda, olhando as luzes do porto que se acendiam uma após a outra com a Torre dos Clérigos iluminada à distância. Mariana disse que não sabia como agradecer, que 1 ano antes era uma mulher sem nada, sem esperança, sem futuro e que agora tinha tudo o que sempre tinha desejado: um filho saudável, um trabalho, uma casa, amigos, tudo graças a ele. Alexandre balançou a cabeça. Disse que ela não precisava agradecer, que ele só tinha aberto uma porta. Tinha sido ela quem a tinha atravessado, quem tinha reconstruído sua vida com suas próprias forças, quem tinha demonstrado cada dia seu valor. Tinha sido ela a verdadeira heroína da história. Ficaram em silêncio por um momento, um ao lado do outro, olhando a cidade. Depois,
Alexandre fez algo que tinha querido fazer há meses, mas que nunca tinha tido coragem de fazer. Virou-se para Mariana e disse que tinha se apaixonado por ela. Não sabia quando tinha acontecido. Talvez no primeiro dia, talvez durante uma de suas muitas viagens ao porto, talvez num momento qualquer que não conseguia identificar. Mas sabia que era verdade, que era real, que era o sentimento mais forte que tinha experimentado em sua vida. Mariana olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de felicidade, não de dor. Confessou que ela também sentia o mesmo, que tinha tentado negar, se convencer de que era só gratidão, de que era impossível que um homem como ele pudesse amar uma mulher como ela. Mas o coração não escuta a razão, e seu coração dizia que o que sentia era amor. Alexandre pegou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Foi um beijo doce, delicado, cheio de promessas não ditas. Foi o beijo de duas pessoas que tinham encontrado, uma na outra, algo que não sabiam que procuravam. Nos meses seguintes, seu relacionamento cresceu e se aprofundou. Nem sempre foi fácil. Estavam as diferenças de origem, as expectativas da sociedade, as revistas que começaram a se interessar pela nova namorada do multimilionário. A imprensa cor-de-rosa publicou artigos atrás de artigos procurando escândalos, onde não havia, mas enfrentaram tudo juntos como uma equipe, como duas pessoas que tinham aprendido que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Um ano depois, Alexandre pediu Mariana em casamento. Fez isso no mesmo ponto onde a tinha encontrado naquele dia de julho, naquela estrada empoeirada da Serra Alentejana. Tinha feito fechar a estrada, tinha enchido de flores e velas e se ajoelhou diante dela com um anel que valia uma fortuna, mas que para ele não valia nada em comparação com o que ela lhe tinha dado. Mariana disse que sim, é claro. E quando se casaram 6 meses depois, na pequena igreja da aldeia, onde tinha nascido a mãe de Alexandre, foi a cerimônia mais bonita que os convidados tinham visto jamais. Não pelo luxo, que também havia, mas pelo amor palpável que enchia cada canto daquela igreja. Tomás, que já tinha quase 3 anos, levou as alianças ao altar, cambaleando sobre seus pezinhos com a concentração séria de quem tem uma tarefa importantíssima. E quando Alexandre o pegou nos braços, depois de trocar os votos com Mariana, sussurrou ao ouvido dele que desde aquele dia era oficialmente seu filho, se ele quisesse. Tomás não entendeu exatamente o que significava, mas sorriu mesmo assim. E aquele sorriso para Alexandre valia mais que todos os milhões do mundo. Esta história nos ensina que a vida pode mudar num instante. Um encontro casual, uma decisão tomada sem pensar, um gesto de bondade podem transformar completamente o curso de 2 existências. Alexandre era um homem que tinha tudo, exceto o que realmente importa. Tinha o dinheiro, o poder, o sucesso, mas não tinha o amor. Não tinha um propósito que fosse além do lucro. Mariana lhe deu tudo isso e muito mais. Mariana era uma mulher que não tinha nada, exceto o que realmente importa. Tinha a coragem, a dignidade, o amor incondicional pelo seu filho. Alexandre lhe deu a possibilidade de reconstruir sua vida, mas foi ela quem fez todo o trabalho. Juntos, demonstraram que as diferenças sociais, econômicas, culturais não significam nada quando 2 corações se reconhecem. Demonstraram que o amor verdadeiro não olha para a conta bancária, nem para o bairro de origem. Demonstraram que todos merecem uma segunda chance e que, às vezes, essa chance chega das formas mais inesperadas. Às vezes, basta um gesto de bondade para mudar uma vida. Às vezes, basta parar para ajudar alguém que sofre, mesmo que não conheçamos, mesmo que não tenhamos nada a ganhar, porque no final, o que damos aos outros sempre volta para nós, multiplicado de formas que não podemos imaginar. Se esta história te emocionou, se te fez acreditar que os contos de fadas podem se tornar realidade, então cumpriu seu propósito.
Obrigado por ter viajado comigo até o final desta história.